o mercado hoje? Que nem você falou, a gente tá num pós-pandemia aí, que tirou-se muita coisa da gaveta ali. Paus. Como é que estão as seguradoras? Elas estão mais restritivas? A gente tava gravando com o pessoal aqui de property, né? Que falou do hard market. Isso existe no saúde. Como é que tá? Legal. A gente está passando um momento, assim, na minha análise, tá? Um momento mais delicado no mercado de saúde, tá? Como eu te falei, ali na pandemia, 2020, 2021, até o ano passado, tá? As contas ali ainda, eu falo que ainda estava mais equilibrado, principalmente até 2021, até porque tinha, acho que, uma demanda reprimida. As pessoas não estavam usando, só usavam quando de fato precisavam, né? Quando teve essa liberação maior, aí 2022 para cá, essa conta ela veio, né? Então tinha muita gente que acabou represando alguns procedimentos, essa conta ela veio muito forte. Atrelado a isso, eu falo que a gente tem alguns caminhos. Infelizmente no Brasil, a gente tem um movimento que é muito triste e feio de ver, que é um momento de fraude, onde você tem profissionais da própria área de saúde que colaboram e forçam para que isso acabe acontecendo numa proporção assim escalonada. É muito triste porque esse preço quem paga somos nós. Todos nós vamos pagar esse preço. Então, respondendo a sua pergunta, as seguradoras de maneira geral tá tendo um baita de um reposicionamento no mercado. Eu enxergo, por exemplo, recentemente, agora em abril, teve uma seguradora internacional que atuava no segmento de saúde e falou, não quero mais. Você percebe outros players, como algumas operadoras, buscando uma verticalização de maneira muito mais forte do que uma rede mais aberta de livre escolha, até porque ele tem um controle maior dentro da operação, então ele gerencia melhor os custos e o risco que ele tem dentro da operação dele. Outras que até então, tradicionais seguradoras, também começam a fazer um movimento e com um indicador, com uma tendência também até para uma verticalização e com alguns movimentos até de mudança de produto para mitigar o quê? Risco. Né? Dentro desse conceito do que a gente tem vivido hoje, que é a questão de fraude. A fraude, no final do dia, ela tem uma utilização, um impacto muito pesado. Né? Eu sempre digo o seguinte, você tem, a nossa visão que a gente analisa interno, a gente tem fraude que tem um peso gigantesco e você também, por um outro lado, até por uma utilização, ou melhor dizendo, não saber utilizar o teu plano de saúde de uma forma inteligente. Exemplo, imagina que você vai ao médico, ele te pede uma bateria de exames. Aí você estava passando mal, estava com uma dor, você vai lá no laboratório e faz a tua bateria de exames. 2 dias depois, você não tem mais dor. Você fala, não vou nem voltar lá mais para pegar meu exame, já estou me sentindo bem, estou mais tranquilão. Ou seja, você gerou um custo, uma despesa dentro dessa operação e você nem usou nem para voltar para o médico. Isso acontece muito. Ou no limite, qualquer dorzinha que você tem, você corre para o pronto-socorro. É uma das maiores contas que você tem dentro dessa operação. É mesmo? Quando você compara uma consulta médica, por exemplo, tradicional, numa do pronto-socorro, você põe ali quase 10 vezes mais alto essa operação, o custo para uma seguradora. Posso fazer um parênteses? Claro. Uma coisa que eu percebi? Eu percebi que eu estava de férias um pouco tempo atrás e tive que recorrer ao hospital, pronto-socorro, mas e algumas vezes, tá, durante as férias, eu percebi que durante a semana é muito cheio. Final de semana é vazio, cara. Por quê? A pessoa só precisa do pronto-socorro no meio da semana? Tá falando que os caras estão cabulando o trampo, é isso? Cara, mas é engraçado, eu fiquei viajando nisso. Eu tive que, no meio da semana, alguns dias, cara, eu vou falar, mano, eu vou esperar pra não ter fila, eu vou num sábado ou num domingo, porque ninguém passa mal nesses 2 dias. Rodrigão, assim, hoje, dentro da nossa operação, você vai pegar que tem alguns dias, por exemplo, segunda-feira é um dos dias que tem um pico alto, dependendo do perfil da empresa. Porque normalmente é o cara que passa o final de semana, de repente mais na festa, na farra e tal, e aí na segunda-feira o cara tá complicado, não consegue. Então é onde eles vão buscar, você tem um volume maior. Mas assim, gente, assim, o mercado nosso hoje de saúde, ele está se reposicionando, acho que está tendo que se ressignificar, tá? Dentro de um conceito de saúde mesmo suplementar, em termos de produto, em termos de entrega. E é um cuidado que a gente tem que ter, todos nós temos que ter. Eu digo o seguinte, a gente ali enquanto consultoria, o nosso grande papel, além de ser ali o consultor, propriamente como especialista de um assunto, é ser educador. A gente passa por um processo de reeducação, né?
em termos de valores, que para mim seria óbvio, mas a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Questões de princípios éticos, valores de maneira geral. Até porque virou meio que um senso comum. Você chegar num médico hoje, o médico te oferecer, por exemplo, 3 recibos para um reembolso teu. E você acha normal receber isso. Isso é fraude. E essa conta ela vai voltar para você. Ou para você ou para sua empresa que você trabalha. Uhum. Né? Entre outros. Um outro exemplo também que a gente tem visto aí que, assim, terrível. Você vai em alguma clínica, ele acaba pegando eles teus dados. Não, deixa que eu faço todo o teu trabalho de reembolso aqui. Eu oriento todos os nossos clientes, não faça isso nunca. Não entregue a sua senha, o seu login para nenhuma empresa e para nenhum profissional. Né? Até porque isso daí é uma chave que você dá do teu cofre. Né? E aí isso dá margem para coisa errada. Né? Entre outras coisas que a gente tem visto no mercado, umas bizarrices aí que é assustador quando a gente começa a ter acesso ao que está acontecendo no mercado. Então, de novo, eu acho que vale a pena dar um passo para trás para fazer algumas reflexões, né, do ponto de vista de produto e de serviço e de mercado. Né? Em termos de mercado, quando a gente fala, é um mercado muito potencial, gente. A gente está falando de mais ou menos 25% da população brasileira que tem acesso a uma saúde suplementar. A saúde que a gente tem, particular, por empresa. E você tem um espaço gigantesco para crescimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem um risco muito grande dentro dessa operação. Você me fez uma pergunta logo no início, né, Rodrigo? Isso daí tem algum perigo de encolher? Tem possibilidade. Dependendo do cenário que a gente começar a pensar e desenhar para frente, pode. Você tem, por exemplo, questões que a ANS pode aprovar uma série de procedimentos que até hoje não são cobertos e ele começar a exigir. Você tem medicamentos que custam mais de 1 milhão. Como é que uma conta fecha? Não fecha. Então, eu falo que esse é o grande cuidado. Até porque a saúde suplementar ela é para ser uma parte complementada pelo próprio SUS. Né? Não é uma cobertura 100% de todos os procedimentos. Você sabe que eu me surpreendi quando a gente falou com o Alex? Foi que assim, ele falou, não, e tem a questão do ressarcimento do SUS. Eu falei, que da hora, então você atende lá e você pega o dinheiro do SUS, porque, porra, é o dever do Estado. Não, é o contrário. Se o Estado atende a gente, tem que pagar. Caraca! Então, assim, é um mercado que ele tem uma complexidade muito grande. Né? Eu acredito o seguinte, gente, no final do dia, eu falo que tem que ser repensado todo o modelo. Né? Eu acho que parte da gente enquanto usuário, né, de ter uma consciência muito clara dos impactos que a gente está tendo, porque se nada for feito e não for mudado nada nesse decorrer nessa água que está rodando e está jorrando, a gente pode ter sim um cenário um pouco mais preocupante para frente, sim.